Estamos ao vivo, transmitindo ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, né? E estamos também, a partir de agora, gravando para o nosso canal do YouTube, usando aí tudo que se tem hoje para pregar o Evangelho, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. Artigo raro, palavra de Deus, é difícil encontrar, difícil. Então eu quero convidar você, irmão, irmã, ouvinte, para a gente orar. Vamos buscar a direção de Deus para esta programação, que Deus nos conduza, que Deus nos guie nos seus caminhos santos e verdadeiros, porque os caminhos de Deus são verdadeiros. Os caminhos dos homens são caminhos inventados, imaginados, mas os caminhos do Senhor são caminhos verdadeiros. Querido Deus, amado e poderoso Pai, Senhor das nossas vidas, nós nos rendemos ao Senhor, à Tua santidade, à Tua majestade. Buscamos no Senhor força, compaixão, graça. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos livre, ó Pai querido, de toda a forma do mal, mas nos livra, Senhor, principalmente da mentira, da hipocrisia, da falsidade. Senhor, nós sabemos que determinadas coisas nós vamos ter que passar, mas que o Senhor esteja conosco, nos ajudando e nos fortalecendo a passar por toda e qualquer situação que esta vida venha nos apresentar. Sabemos, Senhor, que este é um mundo de pecado, e o pecado gera sofrimento, e o sofrimento pode nos levar à morte. Mas sabemos que temos a nossa casa sendo preparada pelo Senhor. Isso nos dá ânimo, isso nos dá força e isso nos dá coragem para continuarmos. Portanto, nós queremos Te glorificar, Te agradecer e dizer, Senhor, que este tempo é dedicado a Ti. Receba, Senhor, este tempo, um tempo de culto ao Senhor, e queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Portanto, buscamos da Tua graça e da Tua compaixão. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, único, suficiente, pessoal, universal e intransferível, Jesus, o Cristo. Amém. Eu quero convidar, como eu faço todas as manhãs, né? Quero convidar vocês para vocês abrirem as suas Bíblias. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler, e lendo vamos entender, e entendendo vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Se você está com a Bíblia e pode, abra, leia comigo. Se você não pode, ouça
eu vou ler. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Timóteo, carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vou repetir um trechinho do versículo 5 de 1 Timóteo 2. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se eu estivesse frente aos meus irmãos e irmãs, né? Vamos supor que nós estivéssemos aqui sentados confortavelmente, né? Conversando, discutindo sobre a Bíblia Sagrada, eu perguntaria para vocês, desta passagem aqui, portanto, ou porquanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu perguntaria assim, não está pegando aí em Sumaré, irmã? Então, irmã Marília, que pena que a rádio não está chegando aí em Sumaré, mas ela está funcionando, viu, irmã? Eu estou transmitindo aqui pela rádio, tá? Só dá um toque aí para o pessoal do rádio, então, que a rádio está fora do ar em Sumaré, né? Rodrigo, eu recebi ontem uma reclamação que a rádio não está pegando em Vinhedo, e agora a irmã Marília está dizendo que a rádio não está funcionando em Sumaré, tá? Eu acho que com essa ventania, essa coisa toda, a antena deve ter mexido aí, tá? Estou transmitindo no ar, que aí o pessoal lá da rádio, né, vai tomar providências, viu? Então eu perguntaria assim, desta passagem bíblica, portanto, há um só mediador. O que é o mediador? É o sujeito que fica no meio, né? O mediador é aquele que age de um lado e do outro, aquele que opera de um lado e do outro, ele é o meio, mediador. A gente poderia usar assim em termos de hoje, é aquele que faz o meio de campo, né? Em termos assim. Vamos supor, um juiz, aquele que é chamado de juiz de futebol, ele não é um juiz. A gente chama comumente de juiz de futebol, mas ele é um mediador, né? Ele é um árbitro, mas juiz não. Entende? O juiz de futebol não é um juiz, ele pode ser um mediador ou pode ser um árbitro. E aqui
esta passagem diz que o único mediador, aquele que age dos dois lados, para os dois lados, é Cristo. Então, o que a gente coloca de lado quando a gente lê esta passagem? Bom, se há um só mediador, né, eu não vou nem falar das coisas da Igreja Católica Apostólica Romana. Não vou entrar nesse lado, né? Vou falar. Aqui, ó, tem outra pessoa de Sumaré dizendo também, a irmã Isabel, que em Sumaré não está funcionando. Eu acho, né? Pessoal de Sumaré aí que está pelo Face e tal. Olha, eu acho que com essa ventania, com esse problema que deu seguidamente 2 noites, a antena pode ter dado uma mexida, né? E o pessoal de Sumaré não está conseguindo ouvir. Nós temos uma audiência razoável em Sumaré. Enfim, o mediador é Cristo. Então, eu não vou falar das coisas dos santos, eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso é tão claro. Eu quero falar dos enganos cometidos dentro da igreja evangélica. Porque se há um só mediador, já elimina essa história de, olha, eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus por você. Venha aqui para a gente orar por você. Ligue para eu quero orar por você. Né? Eu fazia isso. Quando eu comecei no rádio cristão, né? Eu tinha um caderno, por vários anos eu fiz isso, e eu orava pelas pessoas. Não que seja errado, mas eu não posso me colocar como mediador entre o povo e Deus. Porque a Bíblia não me dá esta autoridade. A Bíblia diz que há um só mediador. E esse mediador é Cristo. Não é Mário, não é Joaquim, não é Pedro, não é José, não é Antônio, não é Manuel. Não, é Jesus. Então, lendo isso daqui, eu falei, olha, eu não estou fazendo certo. Eu estou com boa intenção, a minha intenção é boa. Mas eu não posso me colocar como mediador, como aquele que chama as pessoas para eu ser o mediador entre elas e Deus. Porque estou sendo antibíblico. E eu parei imediatamente de fazer isso. Falei, Senhor, me perdoa. Não que eu não ore. Claro que oro. É óbvio. Mas eu quero levar você a entender que pastor, bispo, apóstolo, apesar que apóstolo não existe, né? Apóstolo é falso, é título humano, né? Mas diácono, não sei o que, reverendo, isso nunca foi um cargo institucional de sacerdote, entendeu? Não é um cargo da igreja. O sujeito que é um pastor, eu, por exemplo, né? Eu não sou sacerdote para aquele que é capacitado a prestar um culto a Deus. Porque esse cargo não foi dado para isso. Não é a pessoa, né, abrir uma igreja e dizer, agora eu estou capacitado a controlar a vida dos outros, a orar pelos outros, a agir como intermediário entre Deus e as pessoas. Olha, veja, entenda o que eu estou falando. Nós podemos orar? Claro que podemos. Mas não nos colocarmos na posição de intermediário. Quando eu digo, olha, eu vou orar por você, liga para mim, vem aqui. Eu estou me colocando como aquele que é intermediário. Estou eu e você, meu irmão,
Estou eu e a senhora, minha irmã. Olha, pastor, ora junto comigo. Vamos orar, claro. Olha, meu irmão, vamos orar. Agora, eu dizer para você, olha, você que está aí me ouvindo pelo rádio, você que está aqui no Facebook, liga para mim, eu vou orar por você. Esta passagem bíblica, ela derruba, não é só essa, né, meu irmão? Não é só essa. A gente vai aqui em Deuteronômio 4, 35, 39, Isaías 43, 10, né? No Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 e 6, ela derruba esta prática que existe nas igrejas hoje. Vem aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos fazer uma corrente de oração. Essas coisas que a gente ouve. Não. Eu não sou sacerdote. Eu sou um pastor das ovelhas de Cristo. Após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum sacerdote tem o direito de representar Deus na terra. Eu não sou representante de Deus aqui na terra. Eu faço um serviço da obra de Deus. É diferente. Eu não posso dizer para você que eu vou... Não, eu vou orar, eu vou interceder. Como se... Não, o único intercessor é Cristo. Você está com a sua Bíblia aí? Antes de você me contradizer, leia, medite. Porquanto há um só Deus, o grande eu sou, o Criador do céu, da terra, do mar, de todo o universo. Esse é Deus. E há um só mediador. Há um só que pode ficar entre Deus e os homens. E aqui deixa bem claro quem é este, não é esta. Olha só. Você vê que é um homem. É um homem. É Cristo Jesus, homem. Aquele homem, por que está falando Cristo Jesus, homem? Porque como homem, ele se entregou por resgate de todos nós. E é dele que nós falamos, é dele que nós testemunhamos. O testemunho não é porque, não sei o que, olha, apareceu dinheiro na minha conta, olha, eu tinha uma dívida de 30 mil, aí eu fiz uma campanha aqui, eu fui lá, a dívida caiu para 100 reais. Não é esse tipo de testemunho. Leia direitinho. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é o testemunho de que Cristo morreu na cruz por cada um de nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E aquele que se entrega a Cristo recebe esta salvação. E Cristo ressuscitou, e como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. É este o testemunho. Os homens inventam coisas mesmo, e vai aquela invencionice, né? Porque os homens querem, não tem esse daí que todo mundo bajulava, né? Artistas tiravam foto, faziam filmes junto com ele, não é? Agora, descobriram aí que o sujeito, né? Descobriram que o sujeito, 300 e quase 400 mulheres
falando a mesma coisa, e dentre elas a própria filha. Por quê? Porque os homens gostam de idolatrar outros homens. E os homens gostam de ser idolatrados. Não tem um aí que fica limpando o suor com toalhinha e distribuindo a toalhinha? As pessoas gostam disso. O que é o pastor bíblico? Bíblico. O pastor bíblico é um pregador do Evangelho. Assim como todos devem ser. O que é o pastor bíblico? É um guia, é um sujeito que vai conduzir a palavra pura, santa, cristalina e verdadeira à plateia, aos ouvintes, até que aquela plateia e ouvintes que são crentes tenham conhecimento necessário e suficiente para fazer o que ele faz, pregar o Evangelho para outros. É isso que é o pastor. Pensa que o pastor é a menina dos olhos dele, essas bobagens aí que a gente ouve. Foi isso que Cristo, o bomba. Você está vendo? Olha, a gente tem que ler a Bíblia sempre se lembrando do que já leu. E nunca se esquecer que nós vamos ler. Cristo, bom pastor. Não foi isso que Cristo fez com os seus discípulos? Pregou o Evangelho, ensinou, orientou, corrigiu, aconselhou. Aí chegou um dia que ele falou: agora vocês vão pregar. Agora vocês vão pregar tudo que eu ensinei para vocês. E tudo que Cristo ensinou para aqueles homens e que eles foram pregar, eles relataram aqui na Bíblia. E Cristo falou que, olha, ide, pregai o Evangelho. A ordem sempre foi: ide e pregai. E não vinde e escutai a vida toda as mesmas coisas. O bispo, o que é um bispo? Nossa, porque fica aquela pompa, né? É uma pompa, uma coisa boba, uma coisa infantil. Um bispo é um pastor velho, né? O idoso, tipo eu, assim, eu sou idoso, eu tenho 63 anos. No Brasil, sou um sujeito idoso. O bispo é isso, é um pastor velho. Uma pessoa idosa, experiente, orientador, não é mais menino na fé, quer dizer, não deve ser, né? Tem muitos que têm aí 70, 80 anos e continua bebê na fé, ou mal intencionado, não sei. Não sei, eu não posso. Quer dizer, a gente sabe, né? Mas presbítero, diácono, nada tem a ver com o clero da religião. São ajudantes, na verdade. A proposta de Cristo para mim, para você, para nós todos é que quando a gente atinja a maturidade espiritual, você vai pregar o Evangelho. Ninguém pode se converter hoje e pregar o Evangelho amanhã. Porque o sistema religioso diz o quê? Que a ovelha deve ser pastoreada até o resto da vida. Não! Mas Jesus chegou uma hora e falou: ide e pregai. Ide e pregai o Evangelho. As pessoas precisam começar a se libertar, né? Tem um dos muitos grupos de oração. Quando a gente diz grupo de oração, na verdade não é grupo de oração, né? São grupos familiares, né? Um dos muitos que eu participo, que nós cultuamos a Deus. Não é grupo de oração, é grupo de proclamação, é grupo de estudo.
Oramos também, claro, né? A gente chama grupo de oração, mas é um nome errado, né? São grupos familiares que a gente prega a palavra de Deus, cultua a Deus. E uma vez, um desses grupos queria me colocar como nós precisamos... ninguém precisa de um líder, porque chega uma hora que aquele que estava ouvindo vai pregar. É isso que o Evangelho quer. Que aquele que um dia ouviu passe a ensinar outras pessoas. Por causa disso que é importante você ouvir e você aprender. Cristo, a Bíblia, não é um evangelho de resultado. Nós não sabemos do resultado da nossa fé. Eu sei das pessoas que estão me ouvindo, graças a Deus que eu não sei. Eu sei quantas pessoas já se converteram, quantas pessoas abandonaram as falsas igrejas e se dedicam a Cristo Jesus. Eu não sei, nem quero saber. Eu tenho que levar o Evangelho todo dia. Nós não fazemos parte desse sistema religioso, porque não quero. Nós fazemos parte desse sistema onde existem os xamãs, os feiticeiros, entendeu? Eles têm, eles que curam, naquele lugar ali que acontece a cura com aquela poção mágica, com aquele objeto ungido. Não, nós não fazemos parte disso. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, enquanto que a gente prega o Evangelho puro e cristalino. Todos, a Bíblia diz isso, que todos nós somos sacerdotes. Então todos nós temos, no sentido de obrigação de pregar o Evangelho. Você não vai pagar para eu pregar o Evangelho. Meu Deus do céu. Não, olha, pastor, nós vamos toda semana te dar tanto para você pregar o Evangelho. Não! Não. Você tem que ouvir o Evangelho e crescer, e amanhã você tem que pregar para outro. Presta atenção, não existem homens com autoridades. Cristo, pelo menos, não deixou nenhum homem com autoridade sobre você. Estou falando autoridade eclesiástica, né, meu irmão? Não, eu falo aqui, daqui a pouco já vem um a citar um versículo que não tem. Estou falando de cristianismo, é disso que eu estou falando. E eu estou dizendo, Cristo não deixou, eu não tenho autoridade sobre você. Ninguém tem, porque Cristo não deixou nenhum homem com autoridade sobre você, meu irmão, minha irmã. Se não, vejamos aqui Mateus capítulo 23, versículos do 5 até o 8. Vamos abrir? Mateus capítulo 23, versículos do 5 até o 8. Jesus deixou discípulos, não autoridade humana sobre os discípulos. Olha como é completamente diferente desse sistema religioso, arcaico, falso. Mateus 23, do 5 ao 8. Vamos ler? Deixa eu repetir o que eu falei. Jesus não deixou nenhum homem com autoridade eclesiástica sobre outro homem. Jesus deixou discípulos, e nós fazemos discípulos, não discípulos nossos, mas discípulos de Cristo.
Porque eu não salvo ninguém, quem salva é Cristo. Eu não curo ninguém, quem cura é Cristo. Eu não abençoo ninguém, quem abençoa é Cristo. Então leia Mateus 23, do 5 ao 8. Praticamente, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e a serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Não há ninguém que seja autoridade sobre vocês, nem sobre mim. Nós somos irmãos. Eu sei um pouquinho mais do que você. Ora, então eu vou levar para você o que eu sei. Aí eu deixei de saber esse pouquinho mais, porque você já sabe igual. E você sabe um pouquinho mais sobre o outro. Você não é autoridade, você vai levar isso que você sabe para o outro. Aí o outro já sabe igual a você e vai por aí afora. É isso que Cristo quer. Cristo não quer que eu sou autoridade porque eu sou doutor em Novo Testamento. Tudo bem, ótimo, mas não é autoridade. Não é autoridade. Parabéns, estudou, PhD, mestre nisso, né? Tudo bem. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que habita em mim, não é mais forte, nem mais poderoso do que o Espírito Santo que habita em você. Olha como muda completamente a visão. Nós passamos a ser iguais. Eu não sou mais, não sou menos, eu sou igual. Sei um pouquinho mais, mas eu estou passando para você o que eu sei. Todo dia eu venho aqui e passo. Alguns não gostam, não aceitam, não querem. Tudo bem, o que eu posso fazer? Mas eu não estou deixando de passar. Eu não estou deixando de vir todo dia aqui e ensinar. Não foi assim? Lá no primário, né? Lá nos anos de 1960, a minha primeira professora, a professora Ordália, ela me ensinou. Eu passei primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Naquela época era assim, não foi? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Depois, quando eu estava me formando, apareceu mais uma série, era a quinta série. Né? Depois primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Depois foi faculdade, isso e aquilo. Eu fui aprendendo. Hoje eu estou passando o que eu sei. Você aprende aqui e passa. É assim que funciona. Ninguém é mais do que o outro. Não há necessidade de um cargo sacerdotal. Não. Por quê? Porque quando a gente começa a colocar as pessoas num pedestal, elas começam a ir além do Evangelho. E aí surgem o quê? As sinagogas de Satã. Por causa disso que está cheio de falsa igreja aí. Porque as pessoas endeusam os pastores e aceitam eles dizerem, não, é isso que eu falei, está acabado. E a pessoa, não, mas eu não estou entendendo, me explica. Você não pode fazer isso porque eu sou ungido do Senhor. É ungido coisa nenhuma, não é ungido nada. Ungido eram os sacerdotes e os reis. Você não é nenhum dos dois.
mais. Você é um proclamador do Evangelho. Um pastor é nada mais do que um proclamador do Evangelho. Não porque eu sou profeta, porque eu sou reverendo. Não, você não é nada. Não é nada. E quando alguém se coloca nesta posição superior, você, que é uma pessoa fiel a Cristo, deve rejeitar essa pessoa. Oh, peraí. Nem igual a Cristo. Cristo é suficiente. É intransferível. Enquanto os crentes não desenvolverem esta consciência profunda do Evangelho, vai precisar de pessoas orando por eles, fazendo campanha, e eles, a gente sabe, infelizmente, eu às vezes eu sou duro, eu bato forte, eu sei. Essas pessoas que ficam seguindo esses pavões aí. Por que pavão? Porque ficam se exibindo, né? Criando título para eles mesmo. Hoje eu falei de um desses títulos aí, mas não, o que esse título quer dizer? É uma pessoa idosa, não é nada além disso. Enquanto as pessoas estiverem seguindo esta gente, né? Eles não vão seguir a Cristo. Não vão seguir a Cristo. Vão seguir homens. Vão seguir denominações. Denominação não salva ninguém, não abençoa ninguém. Porque se você está numa igreja verdadeira, você sabe disso. Você não está seguindo a igreja. Você não está seguindo os padrões. Daí você está seguindo a Cristo. E você se reúne naquele lugar com outras pessoas que seguem a Cristo. Você não vai lá para buscar isso, aquilo outro. Né? Existem no mundo mais de 40 mil religiões. Presta atenção. Esse dado não é meu. 40 mil religiões. Só denominações evangélicas existem mais de 20 mil. E não se entendem, né? Porque elas, entre elas, não se entendem. Elas são contraditórias, porque um dia ela prega uma coisa, e outro dia ela prega outra, e outro dia outra, que já contradiz a primeira coisa. A verdade no meio cristão está dividida. Há um espírito de confusão diferente em cada líder religioso, meu irmão, minha irmã. Por causa disso que todo dia eu digo aqui, e não vou mudar, não. O dia que você lê a Bíblia Sagrada, não querendo ler, leia para querer entender Cristo. Você vai ver que cada líder tem um espírito de confusão com ele, porque cada um prega uma coisa diferente, e a Bíblia é a mesma. Não existem 2 ou 3 Bíblias, é a mesma. O problema é o sistema religioso. O problema é esta incoerência doutrinária. Uns querem seguir, sabe, a época dos apóstolos. E é evidente que não acontece. Não enxergam o óbvio. E a Bíblia mesmo diz que um reino dividido não pode subsistir. Enquanto isso, quem está crescendo é o inimigo, plantando a semente do joio. O que é a semente do joio? Pensa que a semente do joio é o ladrão dentro da igreja. Não, o ladrão precisa se converter para deixar de ser ladrão.
Não é o traficante dentro da... Olha, o joio é aquele traficante que agora está... Não é ele. Ele vai se converter, ele vai deixar de ser traficante. O joio é o falso evangelho. É aquilo que causa divisão. Então o importante é não criar instituições religiosas, que são a maior causa da divisão entre os cristãos. E essa igreja institucional que existe aí, essa denominação, isso, denominação aquilo outro, é isso que leva as pessoas à pobreza espiritual, as pessoas carnais, as pessoas que não saem do leitinho. Vira e mexe, eu ouço, mas pastor, eu sou crente há 20 anos. Bebe leite. Nem sabe que existe um alimento maravilhoso. Há um só mediador, meu irmão. Se este mediador, através da Bíblia Sagrada, nós aprendemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como está aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 5 ao 8, eu não posso, eu não devo, eu estarei pecando, eu estarei iludindo, enganando você, se eu disser, olha, liga para mim, eu quero orar por você. Olha, vem aqui na minha igreja tal dia que nós vamos ter um culto poderoso. Eu estarei mentindo para você, porque o mediador é Cristo. E você, como crente, tem acesso a Cristo. Não precisa de mim. Olha, você não precisa de um pastor para orar por você. Você pode ter uma pessoa do seu lado, né, para te dar um apoio, para te dar o calor humano, para te ajudar, para te fortalecer. Mas não ninguém para orar. Olha, a oração daquela pessoa é tão forte. Oração forte deve ser uma oração com ovo, né, ferro, cálcio, leite, para ficar forte. Não sei. Há um só mediador, Cristo Jesus. Entenda isso. Se você entender isso, você já cresceu bastante na graça e no conhecimento do Senhor. Você não está entendendo a minha doutrina, nem a minha maneira de pensar. Não, você está entendendo o que a Bíblia está dizendo. Não está aí na sua Bíblia? Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Olha que chacoalhão que o Senhor nos deu, que alerta, né? Às vezes a gente fica endeusando. Eu nunca, Senhor, graças a Ti, nunca me deixei ser endeusado. Um elogiozinho eu já corto logo, porque eu conheço a alma humana, né? Mas que a gente tenha isso em mente, um só mediador. Eu não sou mediador, é Cristo que é mediador, ninguém é mediador, é Cristo Jesus que é o mediador. Graças eu te dou, Jesus amado, por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, por esse chacoalhão que o Senhor nos deu nesta manhã de quarta-feira, abrindo os nossos olhos para uma verdade que a gente sabe, mas a gente só não aceita quando o outro faz. E muitas vezes nós elegemos pessoas como mediadoras nossas. Louvado seja o Senhor. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.